Dois, três. Opa, e aí? Você provavelmente não me conhece e nem eu te conheço. Mas eu sou o Cef, um cara que não sabe cozinhar arroz. E novamente eu resolvi fazer um vídeo sobre algo que me interessa, sobre uma obra que é bem desconhecida aqui dentro do Brasil, Ruby. Se você ainda não sabe o que é Ruby, sugiro que veja meu vídeo anterior, mas aqui vai um breve resumo. Ruby é uma websérie estadunidense 3D com fortes inspirações em anime, com um foco enorme em batalha, centrada em volta de Ruby Rose e suas colegas, onde elas aspiram a se tornar caçadoras contra criaturas malignas chamadas de Green. Manti breve o resumo, por causa que eu já fiz um vídeo falando sobre o pré-começo da série e etc. Eu sugiro novamente que você cheque. Dito isso, nesse vídeo de hoje eu vim analisar os primeiros 3 episódios da série e comentar sobre os mesmos para você, caro colega. Então se sente, ou se deite, ou fique em pé e escute-me comentar sobre essa série que eu adoro e que tenho certeza que você também irá curtir. Bom, após os trailers terem sido lançados, o plano original é que Ruby seria uma minissérie de 4 episódios, onde as garotas do trailer se juntariam para formar uma equipe. Porém, a recepção foi tão positiva que Ruby foi estendido para ter uma temporada completa, ou melhor dizendo, um volume completo. O volume 1 começou em 18 de julho de 2013, quando foi lançado o primeiro episódio da série, Ruby Rose, e durou até 7 de novembro de 2013, quando foi lançado o último episódio do volume 1. Bom, acontece que pra mim é inviável resumir o volume 1 inteiro em um vídeo só, pois apesar de muitos episódios do volume 1 serem curtos, no total dá quase 2 horas de vídeo, tempo no qual eu não desejo ter um vídeo inteiro em cima. Então, para fins tanto de engajamento como praticidade, eu pretendo gravar vários vídeos comentando sobre os episódios do volume 1. Dito isso, chega de enrolação e vamos para a análise. O episódio começa com uma voz contando uma história de como a humanidade possivelmente surgiu em Remnant. An inevitable darkness, creatures of destruction, the creatures of Grimm, set their sights on man and all of his creations. These forces clashed, and it seemed the darkness was intent on returning man's brief existence to the void. However, even the smallest spark of hope is enough to ignite change. And in time, man's passion, resourcefulness, and ingenuity led them to the tools that would help even the odds. This power was appropriately named Dust. Até cortar para uma figura familiar do trailer Yellow. O tal homem junto de seus capangas logo invade um pequeno mercadinho. E ele manda uma das linhas mais honestas que eu já vi na minha vida. Calm down. We're not here for your money. Grab the dust. Até que um dos capangas encontra Ruby lendo uma revista em um canto do mercadinho. E ele comete o pior erro da vida dele. Yes? I said, put your hands in the air, now. Are you robbing me? Yes. Oh. Esses capangas devem ser bem pagos para lidar com isso, mesmo vendo que um deles tomou uma surra.
You were worth every cent. Truly you were. Well, Red, I think we can all say it's been an eventful evening. And as much as I'd love to stick around, I'm afraid this is where we part ways. Se ela tivesse demorado um segundo, a série acabava aqui mesmo. E não teria conteúdo pra fazer. Triste. Ao ver o ladrão fugindo, Ruby segue atrás dele, tentando parar. Mesmo que o Dust que ele tenha roubado tenha ficado para trás, tudo bem. Inclusive esse velho parece um parente do Brock. Logo quando Ruby chega até ele, um tipo de aeronave pequena surge de baixo, o resgatando. Mas aqui fica uma pergunta. Como sempre em séries uma aeronave sai de um lugar assim? Vocês acham que os pilotos só ficam lá esperando a hora de aparecer do nada? End of the line, Red. Uh-oh. Por sorte, nossa protagonista é salva por uma moça elegante, que logo começa a atacar a nave, com um ladrão rapidamente trocando de lugar com sua pilota, até que a caçadora cria a desgraça de uma tempestade em cima da nave. Ok, sejamos honestos, isso que ela acabou de fazer foi super perigoso. Um problema dessa batalha é que o pacing dela é muito lento, mas vamos relevar, o objetivo não era realmente ser uma batalha grande. You're a huntress. Can I have your autograph? I hope you realize that your actions tonight will not be taken lightly, young lady. You put yourself and others in great danger. They started it! Imagina pedir um autógrafo e logo ser presa por ter botado pessoas em risco com uma atitude imprudente. Não é como se essa moça não tivesse feito algo parecido, né? Tipo, furar uma nave e fazer ela ter o risco de explodir em volta de um monte de prédio. Após receber um sermão, um homem desconhecido chega na sala para conversar com Ruby. Vamos ver um pouquinho dessa conversa. Ruby Rose. You have silver eyes. So, where did you learn to do this? Signal Academy? They taught you to use one of the most dangerous weapons ever designed? Well, one teacher in particular. I see. Ao dar um prato de biscoitos para Ruby depois de ter comentado sobre os olhos dela, ele comenta sobre só conhecer um outro caçador que utiliza uma foice, com Ruby rapidamente confirmando que é seu tio, que era um professor na tal Signal Academy, e que foi ele quem a treinou para utilizar esta foice. Agora um momento relatable para todos os jogadores de RPG do mundo. You want to slay monsters? Yeah. Após isso, Ruby começa a falar que daqui 2 anos, quando terminasse a Signal Academy, ela ia se aplicar para entrar na Beacon Academy, pois ser uma caçadora é irada. E ele a pergunta se ela sabe quem ele é, com ela confirmando. Então o desgramado me mete essa. Do you know who I am? You're Professor Ozpin. You're the headmaster at Beacon. Hello. Nice to meet you. You want to come to my school? Fácil assim? Well, okay. Oh, I can't believe my baby sister's going to Beacon with me. This is the best day ever! Please stop. But I'm so proud of you. Como alguém que teve irmãos mais velhos que eram mais ou menos desse jeito, eu entendo totalmente a Ruby. Eu acho até cômico a Ruby falando que ela não quer ser tratada especial por ter entrado na Beacon Academy 2 anos antes da hora. E eu me pergunto, por que tu aceitou então?
Após isso, na televisão da nave que elas estão, é passada uma notícia, primeiramente mencionando a identidade do ladrão do começo, este sendo Roman Torchwick. E em seguida, o jornal começa a comentar sobre um protesto realizado pelos faunos por direitos civis que acabou tomando um rumo sombrio quando membros de um grupo chamado White Fang interromperam o protesto. A transmissão é logo encerrada quando estava sendo mencionado que a White Fang já havia sido pacífica antes. E a caçadora de antes, agora revelada sendo Glinda Goodrich, começa a elogiar os alunos que foram selecionados para entrar na Beacon Academy, e com ela praticamente falando que agora, nesses tempos de paz, é a vez deles de ensinarem essa nova geração para manter a tal paz. Ai ai, nunca se fala de manter paz. Isso dá azar. Hello and welcome to Beacon. Who's that? My name is Glinda Goodwitch. Oh, You are among a privileged few who have received the honor of being selected to attend this prestigious academy. Our world is experiencing an incredible time of peace, and as future huntsmen and huntresses, it is your duty to uphold it. You have demonstrated the courage needed for such a task, and now it is our turn to provide you with the knowledge and the training to protect our world. Enquanto Ruby e Young olhavam a cidade pela janela, a atenção delas é rapidamente chamada por um garoto loiro que sai correndo, provavelmente indo vomitar. O episódio finaliza mostrando a abertura da série, no qual eu irei comentar no próximo vídeo, pois lá teremos mais detalhes da série para assim podermos analisar a abertura com mais precisão. Bom, o que dizer sobre o primeiro episódio de Ruby? Seria meio injusto julgar ele pelos padrões de hoje em dia, no qual muitos diriam que é um episódio bem rushado e bem fraco, algo que honestamente eu não desminto. Mas considerando os parâmetros da época, provavelmente foi o melhor que deu para postar. Contudo, o episódio em si não é ruim. Ele estabelece muitas coisas importantes da série, tais como estabelecer os dois primeiros vilões da série, sendo Roman e uma moça que até o momento é desconhecida, estabelecer o que é Dust, sendo um material extremamente importante no mundo de Ruby, já que é ele que permite que muitas armas e, tardiamente, tecnologias fossem criadas, e também estabelece para onde as nossas protagonistas irão, a Beacon Academy. Então para uma introdução, o episódio em si não é ruim. Hoje em dia, ele é meio datado, mas ainda assim cumpre muito bem seu papel. Agora, seguindo em frente para o próximo episódio. Os episódios The Shiny Beacon, parte 1 e parte 2, foram lançados em 25 de julho e 1 de agosto de 2013. Eu resolvi compilar os dois episódios em um só para fins de conteúdo neste vídeo. Enfim, prosseguindo. O episódio começa com a grande nave pousando em um tipo de aeroporto, com a primeira cena já mostrando o que aconteceu com o nosso querido loiro do episódio anterior. Ignorando que Ruby e Yang estão cercadas pelos personagens bloqueados, elas se deparam com a grande Beacon Academy. the view from Vale's got nothing on this. That kid's got a collapsible staff! She's got a fire sword! Ow, ow. Easy there, little sister. They're just weapons. Just weapons? They're an extension of ourselves. They're a part of us. Oh, they're so cool. Well, why can't you swoon over your own weapon? Aren't you happy with it? Of course I'm happy with Crescent Rose. I just really like seeing new ones. It's like meeting new people, but better. Personagens de RPG de luta em a nutshell. Logo em seguida, Yang fala que Ruby deveria tentar fazer alguns amigos novos, com Ruby rebatendo com "Para que amigos se eu tenho você?", com Yang rapidamente metendo fora com seus amigos. Que filha da p... A Ruby toda tonta acaba caindo em cima da bagagem de outra pessoa, e essa pessoa rapidamente começa a dar um sermão na Ruby, que não tá entendendo nada, com a garota logo falando até de onde veio esse Dust, como funciona, como se a Ruby não soubesse nada disso. Give me that. This is dust, mined and purified from the Schnee Quarry. What are you, brain dead? Dust.
fire, water, lightning, energy. Are you even listening to me? Is any of this sinking in? What do you have to say for yourself? Um frasco de Dust logo cai nos pés de outra figura, que rapidamente o pega e observa a garota de branco simplesmente estraçalhando a Ruby em palavras. Rapidamente a garota de preto revela quem é a outra para Ruby. Wei Shini, herdeira da companhia de Dust dos Shini, uma das maiores produtoras de Dust, no qual a Wei se orgulha. Só para tomar um fecho assim que a garota de preto menciona as condições de trabalho duvidosas de lá. Com um ex nem conseguindo rebater o argumento. Gótica 1, rica 0. I promise I'll make this up to you. I guess I'm not the only one having a rough first day. So, what's... Welcome to Beacon. Tadinha da Ruby. Hey. I'm Jean. Ruby. Aren't you the guy that threw up on the ship? Enquanto caminham juntos, Jaune e Ruby conversam sobre os acidentes um do outro, e Jaune proclama que as damas adoram seu nome, Jaune Ark. Ao menos de acordo com sua mãe. All I'm saying is that motion sickness is a much more common problem than people let on. Look, I'm sorry. Vomit Boy was the first thing that came to mind. Oh yeah? What if I called you Crater Face? Hey, that explosion was an accident. Well, the name's Jean Arc. Short, sweet, rolls off the tongue. Ladies love it. Do they? They will. Well, I hope they will. I mean, my mom always says that. Never mind. E Ruby, por algum motivo, decide mostrar a sua foice para ele. E em seguida ele mostra suas próprias armas, sendo uma espada e uma bainha que se transforma em um escudo. Um belo conceito, não vou mentir. So, I got this thing. Whoa! Is that a scythe? It's also a customizable, high-impact sniper rifle. A what? It's also a gun. Oh. That's cool. So what do you got? Oh, I got this sword. Ooh. Yeah, I've got a shield too. So what did they do? Whoa! The shield gets smaller, so when I get tired of carrying it, I can just put it away. But wouldn't it weigh the same? Yeah, it does. Ok, eu admito que eu ri revendo essa cena. Enfim, Ruby revela que na Signal Academy, ela junto de todos os outros alunos criaram suas próprias armas, com ela dando um over-design na foice. Em contrapartida, Jaune explica que a espada e escudo são entregues de geração em geração da família dele, sendo originalmente de seu tataravô que lutou em uma guerra. E a Ruby logo pergunta o porquê dele ter ajudado com o mesmo dizendo: um estranho é só um amigo, que tu não conheceu ainda. Ele é tão fofo e tão ingênuo. Hey, where are we going? Oh, I don't know. I was following you. You think there might be a directory? Maybe a food court? Some sort of recognizable landmark? Is that a no? That's a no. O próximo episódio já começa com Jaune e Ruby achando aonde é para eles irem, entrando em um grande salão, onde Ruby logo se separa dele, indo para perto de sua irmã, e Jaune solta uma ótima pérola. Hey, I gotta go. I'll see you after the ceremony. Hey, wait! Ah, great. Where am I supposed to find another nice, quirky girl to talk to? Ruby logo começa a falar que o seu primeiro dia não foi tão bom, e reclamando de uma tal garota riquinha, falando como ela deixou a mesma triste. You mean since you ditched me and I exploded? Yikes, meltdown already? No, I literally exploded a hole in front of the school. And there was some fire, and I think some ice. Are you being sarcastic? I wish! I tripped over some crabby girl's luggage, and then she yelled at me. And then I sneezed, and then I exploded, and then she yelled again. And I felt really, really bad, and I just wanted her to stop yelling at me. You! Oh god, it's happening again! You're lucky we weren't blown off the side of the cliff. Oh my god, you really exploded. It was an accident! It was an accident! What's
this? The Schnee Dust Company is not responsible for any injuries or damages sustained while operating a Schnee Dust Company product. Although not mandatory, the Schnee family highly encourages their customers to read and familiarize themselves with this. Eu e tu, Ruby. Eu e tu. O ex logo dá um papel para Ruby falando para a mesma ler e nunca mais conversar com ela. Yang sugere que as duas comecem de novo, e o ex mete uma ótima pérola. You start over and try to be friends, okay? Yeah, great idea, sis. Hello, Weiss. I'm Ruby. Wanna hang out? We could go shopping for school supplies. Yeah, and we can paint our nails and try on clothes and talk about cute boys like tall, blonde, and scraggly over there. Well, really? No. Parando de papo furado, o diretor Ospin chega no palco e após dar um elogio inicial para todos, ele começa a dar um grande roast em todo mundo. E após terminar de discursar de uma forma meio estranha, Glinda diz que a iniciação será no salão de baile no dia seguinte. I'll keep this brief. You have traveled here today in search of knowledge, to hone your craft and acquire new skills. And when you have finished, you plan to dedicate your life to the protection of the people. But I look amongst you, and all I see is wasted energy, in need of purpose, direction. You assume knowledge will free you of this, but your time at this school will prove that knowledge can only carry you so far. It is up to you to take the first step. You will gather in the ballroom tonight. Tomorrow, your initiation begins. Be ready. You are dismissed. He seemed kind of off. It's almost like he wasn't even there. I'm a natural blonde, you know. Eu te amo, Jaune. It's like a big slumber party. I don't think Dad would approve of all the boys, though. I know I do. Que isso, Yang? Jaune é o melhor personagem dessa série. Minto, mas até agora é o melhor. Yang logo pergunta o que a Ruby está fazendo, e ela diz que está escrevendo uma carta para seus colegas lá da Signal Academy, contando sobre o que rola em Beacon. What's that? A letter to the gang back at Signal. I promised to tell them all about Beacon and how things are going. Aw, that's so cute! Shut up! I didn't get to take my friends with me to school. It's weird not knowing anyone here. What about John? He's nice. There you go, plus one friend. That's 100% increase. Pretty sure Weiss counts as a negative friend. Back to 0. There's no such thing as negative friends. You just made one friend and one enemy. Look, it's only been one day. Trust me, you've got friends all around you. You just haven't met them yet. Só os takes bons hoje. Enfim, logo Yang e Ruby desviam sua atenção para a garota de preto de antes, e a Yang, na maior cara de pau, puxa a Ruby para irem dialogar com a menina, e ela revela seu nome, Blake. E aqui percebemos que apesar de parecer a irmã descolada, Yang não sabe elogiar os outros dessa forma. Actually, you can just call me Ruby. Okay. What are you doing? I don't know, help me! So, what's your name? Blake. Well, Blake, I'm Yang, Ruby's older sister. I like your bow. Thanks. It goes great with your pajamas. Right. Nice night, don't you think? Yes, it's lovely. Almost as lovely as this book. That I will continue to read. As soon as you leave. Yeah, this girl's a lost cause. What's it about? Huh? Your book. Does it have a name? Well, it's about a man with two souls, each fighting for control over his body. Oh yeah. Star, é você. Eu sei que você tá vendo esse vídeo. It's real lovely. I love books. Yang used to read me every night before bed. Stories of heroes and monsters. They're one of the reasons I want to be a huntress. Why is that? Hoping you'll live happily ever after? Well, I'm hoping we all will. As a girl, I wanted to be just like those heroes in the books. As someone who fought for what was right and who protected people who couldn't protect themselves. That's very ambitious for a child.
Unfortunately, the real world isn't the same as a fairy tale. Well, that's why we're here. To make it better. Oh, I'm so proud of my baby sister. A Ruby meteu um discurso do caramba agora. E respondendo a Blake, o mundo de vocês é literalmente um conto de fadas. Momento curiosidade, Ruby inteira é inspirada em vários, e quando eu digo vários, são vários mesmos, contos de fada. Mais pra frente eu pretendo fazer um vídeo falando exclusivamente sobre isso. Após Yang e Ruby brigarem um pouquinho por Yang ficar brincando com a Ruby, Waze chega e começa a discutir com ambas, enquanto Blake apaga as velas, assim finalizando o episódio. Bom, estes dois episódios claramente são meio fracos, e honestamente eu não culpo tanto por causa da época. Porém eu acredito que se tiver relançamentos futuros, deveriam tentar juntar estes dois episódios. Enfim, apesar de ser fraco, ele serve para estabelecer como as personagens iriam interagir entre si pelo início da série, funcionando de uma forma bem divertidinha. E acontece que não tem muito o que comentar, fora que o Ozpin estava super sério naquele discurso. E é isso que tem sobre esses primeiros episódios. Eu realmente queria ter feito mais, mas eu não quero ter nenhum burnout e muito menos alongar o vídeo mais do que eu acredito que seja necessário. Então vamos para as notas finais. O que dizer, né? Enquanto os trailers eram muito bons e tendo poucas falhas, os primeiros episódios de Ruby são em algumas partes bem fracos e algumas cheias de erros. Mas seria injusto ser bem negativo com a série iniciando desse jeito. Lembrando que Ruby tinha um orçamento meio baixo ainda nessa época. Porém, eu acredito que esses 3 primeiros episódios são bons em estabelecer o ambiente cotidiano das personagens e como elas interagem entre si e com as coisas ao redor delas. E fica a pergunta, como isso vai se desenrolar? Bom, isso vai ficar para o próximo vídeo, onde eu vou analisar 4 episódios e a abertura. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Eu normalmente não sou de pedir essas coisas, ainda mais que meu canal inicial, mas é importante eu pedir. Mas, por favor, se inscreve e deixa o like. Isso aumenta o alcance para mais pessoas verem esse vídeo. Que é meu objetivo, né? Apresentar Ruby para mais pessoas. Enfim, obrigado e até a próxima, colega.